doutora, deixa eu te dizer uma coisa. Acabou o espaço para amadores em ações revisionais de financiamento de veículos. Opa, tudo bem? Fabrício Pieroni aqui, advogado inscrito na OAB de São Paulo desde 2006 e desde então sempre no campo de batalha da advocacia. E nesse vídeo eu vou te mostrar como encontrar a taxa média de juros remuneratórios do Banco Central no que diz respeito a contratos de financiamento de veículos e, o principal, como analisar a viabilidade de uma demanda revisional em face dos juros praticados no contrato, e em vista especialmente aquilo que foi decidido pelo Superior Tribunal de Justiça em sede de recurso especial repetitivo. Esse é um vídeo técnico que visa auxiliar advogados e escritórios de advocacia que atuam ou pretendam atuar na área do direito bancário e especificamente em ações revisionais de financiamento de veículo. E a abordagem aqui nesse vídeo é única e exclusivamente sobre a revisão dos juros remuneratórios. Mas antes de mais nada, deixa eu te dizer uma coisa. Doutora, entenda de uma vez por todas. Acabou o espaço para amadores em ações revisionais de financiamento de veículo. Não há mais espaço para modelinhos que a gente acha no Google com 42 laudas de petição, o juiz odeia isso, 38 jurisprudências, 27 doutrinas genéricas, 412 pedidos diferentes. Naquela velha e boa tática de o que vier é lucro. Isso até funcionava lá em 2010, né? Um pouquinho para frente, um pouquinho para trás, talvez até 2015, 2016, mas hoje, definitivamente, não funciona mais. E a razão para não funcionar é muito simples. A maioria das matérias que envolvem uma ação revisional de financiamento já estão decididas por recursos especiais repetitivos transitados em julgado no Superior Tribunal de Justiça. Isso não significa, como eu já ouvi de muitos colegas e escuto até hoje, que os bancos ganharam tudo lá no STJ e não existe mais chance alguma de sucesso nesse tipo de demanda ou que as chances ficaram muito baixas. Não significa isso. Na verdade, significa que não há mais espaço para amadorismo. Não há mais espaço para paraquedista, não há mais espaço para abusadores de modelos prontos na internet. Significa que o seu sucesso em uma ação revisional depende da sua capacidade de analisar o contrato de maneira minuciosa e incisiva, a ponto de elaborar uma petição inicial muito específica que tenha uma abordagem fática e jurídica que guarde perfeita simetria com as teses firmadas pelo STJ. E isso tanto para o advogado autor quanto para os escritórios de massa que defendem os bancos. Tem muitos colegas que perdem ação revisional, tanto no polo ativo quanto no polo passivo, simplesmente pela falta de conhecimento que possa nortear a elaboração de uma petição inicial ou de uma contestação de maneira assertiva, enxuta e, especialmente o principal, em sintonia com aquilo que foi decidido pelo STJ. Pacta sunt servanda. Isso geralmente tem nas contestações. Alegação de venda casada pura e simples só com base no CDC. Juros abusivos simplesmente porque as financeiras lucram muito às custas do povo ou porque objetivamente está acima da média do Bacen. A gente vai ver isso aqui nesse vídeo. Afastamento da capitalização com base na lei da usura. Alegação de que alguns encargos operacionais, como tarifa de cadastro e outros, não poderia ser repassado ao consumidor frente ao CDC. Nobres, esses argumentos, por serem incompletos, eles não vão mais te trazer sucesso. E é por isso que tem tantos advogados desacreditados nas ações revisionais. E é por isso que a gente vê 10 improcedências para cada uma procedência ou parcial procedência e às vezes um detalhezinho que não te gera nem sucumbência. E aí, nesse momento, você pode estar se perguntando, como eu posso afirmar isso com tanta propriedade? Bom, como esse é meu primeiro vídeo, eu acho importante fazer algumas considerações em relação à minha apresentação, em relação à minha pessoa, em relação ao meu contato com essa área. Entre agosto de 2020 e janeiro de 2022, eu prestei uma espécie de serviços jurídicos terceirizados para um grande escritório de advocacia que patrocina os interesses de uma determinada instituição financeira que só trabalha com financiamento de veículos.
Eu tive um período anterior com esse nicho, mas vamos focar de agosto de 2020 para frente, que é mais pertinente no momento desse vídeo. Minha missão nesse período, só para você entender, era ajustar, reformular e adequar toda a parte recursal da carteira com a finalidade de aumentar o índice de reversão de julgados desfavoráveis ao banco. E isso em nível Brasil, do Rio Grande do Sul, Santa Catarina, Paraná, a Roraima, Amapá, Amazonas e Pará. De Pernambuco, Paraíba, Ceará, Bahia ao Acre. Maior volume era concentrado, o maior volume, entretanto, era concentrado no estado de Minas Gerais e no estado de São Paulo. Meu trabalho era detectar se essas decisões desfavoráveis estavam em sintonia com aquilo que já estava decidido pelo STJ, nas matérias que cabiam esse tipo de análise. Quase todas, na verdade, hoje. E opinar pelo recurso ou pela dispensa do recurso diretamente com os advogados internos do banco, não do escritório. Quem trabalha ou já trabalhou com escritório de massa sabe do que eu estou falando, sabe como funcionam os e-mails de dispensa recursal. Não sei se ficou claro para você, mas eu toquei sozinho todos os recursos da carteira em relação a esse banco / cliente do escritório, em nível Brasil. 18 meses de trabalho, praticamente só focado nisso. Eu analisava em média, entre sentenças e acórdãos, aproximadamente de 18 a 25 decisões desfavoráveis por semana. A gente recorria de mais ou menos metade delas, isso entre embargos de declaração. Eu sei que existe a polêmica se embargos é um recurso ou se não é, mas é muito comum, né, nesse meio. Mas enfim, a gente recorria mais ou menos de metade das decisões desfavoráveis entre embargo de declaração, apelação e recurso inominado. Faz a conta comigo. 18 meses, mas vamos fazer a conta com 16 meses, considerando que eu passei por 2 períodos de recesso forense e o volume de publicações diminui bastante entre 20 de dezembro e 20 de janeiro. 16 meses dá um total de aproximadamente 68 semanas. 68 semanas analisando em média 18 decisões por semana, dá 1.224 processos / decisões analisadas. Considerando que a gente recorria de metade, eu posso afirmar para você, sem medo de errar, que eu trabalhei pessoalmente, sem delegar nada a ninguém, meu contrato não permitia delegação, em mais de 600 recursos envolvendo matéria bancária. Quase todos, a grande maioria, financiamento de veículo. E, importante dizer isso, eu não podia fazer recurso genérico. Ctrl+C, Ctrl+V da contestação era terminantemente proibido. Aliás, era exatamente isso que o cliente queria eliminar de uma vez por todas. Então, minha obrigação era analisar os fundamentos da decisão e atacar eles com especificidade. Eu literalmente pirei nesse nicho, adorava isso. E muitas vezes acordava 4, 5 da manhã para analisar sentenças e acórdãos. E quem não gostava muito era a minha esposa, porque eu montei um pequeno escritório no canto do nosso quarto, e aí eu sentava na cadeira 4, 5 da manhã fazendo barulho, a cadeira fazia que ela já ficava brava, eu resmungava com algumas decisões absurdas e resmungava em voz alta e ela me dava outra bronca. Foi um período um pouco difícil, eu tive que aprender a trabalhar quieto, em silêncio e sem me mexer para a cadeira não fazer nheque. Então, doutores, a minha expertise no assunto vem do fato de eu ter ficado por um bom tempo do outro lado da mesa, do outro lado do balcão, e indo para o campo de batalha de maneira diária e muito, mas muito intensa mesmo, inclusive aos sábados e vários domingos nesse período todo. Eu realmente adorava o que eu fazia. E isso sem contar mais de uma centena de horas de debate, aprendizado e sugestões com o advogado interno do banco, um dos caras mais inteligentes que eu conheci na minha vida. E se eu tenho uma bagagem nisso hoje, se eu tenho uma expertise nessa área hoje, eu devo 100% a esse cara. Doutor, você sabe que é de você que eu estou falando, eu já te agradeci, mas fica aqui o registro mais uma vez, se qualquer dia, sem querer, você cair nesse vídeo aqui de paraquedas. Fica o registro. Também não posso deixar de registrar a minha enorme gratidão ao escritório que me contratou pela confiança. Vocês sabem que eu entreguei um resultado incrível para vocês, com um reconhecimento ímpar do jurídico interno do banco, da instituição financeira que a gente trabalhava. Acredito que vocês tenham aí os índices de êxito em reversão recursal antes e depois desse nosso trabalho. Eu não vou citar nomes,
nem números específicos, por uma questão de ética e sigilo profissional, não tenho autorização para isso, mas uma coisa eu posso dizer para você, sem sombra de dúvida. Nenhum curso, pós-graduação, MBA, mestrado, doutorado, ou seja lá o que for de educação formal, me daria tanto conhecimento prático sobre esse assunto. Porque o campo de batalha é muito diferente do campo do conhecimento, dos livros, dos estudos. E só para finalizar essa breve introdução, que não foi tão breve assim, eu preciso deixar uma questão bem clara aqui. Você não vai encontrar ações revisionais sob meu patrocínio em nenhum sistema de nenhum tribunal do país, tudo bem? Eu assinei um termo de ética e compromisso em que eu me comprometi a não exercer atividades na mesma área dentro de um determinado prazo. Então, nesse ano de 2002, ninguém vai achar nenhum patrocínio de minha parte em ações revisionais. Já fica o recado também aí, caso você seja um consumidor que esteja buscando informações sobre possíveis irregularidades no seu contrato, eu, Fabrício, não posso advogar em ação revisional contra bancos, pelo menos até o final de 2022. O que eu tenho feito, por outro lado, com muito êxito e muita satisfação, é tutorar, auxiliar, mentorar alguns pouquíssimos colegas que decidiram ingressar nesse mercado a partir do meu incentivo, a partir do meu empurrão, do meu chacoalhão, dizendo e mostrando e provando que ainda tem um oceano azul nesse nicho para ser explorado. Só não pode ser paraquedista, só não pode usar modelinho, tem que saber o que está fazendo. E é óbvio que passar conhecimento para frente, eu não posso ser impedido, né? Especialmente porque esse conhecimento é baseado em jurisprudência, súmula e decisões dos tribunais de uma maneira geral, que são todas, né? Tudo isso é público, né? Então eu posso sim mostrar, informar e dar uma orientação de uma maneira geral em relação a isso para quem quer que seja. Na minha modesta visão, esse conhecimento pode ajudar muito o colega a ter melhores resultados nessa área, caso já trabalhe ou queira trabalhar com ela. Enfim, chega de blá blá blá, partiu conversar sobre ação revisional envolvendo juros remuneratórios em contrato de financiamento de veículo. Desculpa se eu me alonguei, mas eu falei o mínimo que eu poderia falar para fazer uma apresentação correta, para explicar quem eu sou, de onde eu venho e por que eu estou fazendo esses vídeos. É isso? Bora! Ação revisional envolvendo juros remuneratórios em contrato de financiamento de veículo. Então vamos lá, doutores e doutoras, cédula de crédito bancário, financiamento de veículo. Como encontrar a taxa média de juros do Banco Central, não Central, e como analisar a viabilidade de uma ação revisional desses juros. A gente dividiu essa aula em 3 partes. Primeiro, a gente vai aprender a localizar a taxa média do Bacen. Eu sei que muita gente já sabe, mas também tem muita gente que não sabe. Segundo, a gente vai comparar a taxa média do Bacen com alguns contratos reais que eu separei, obviamente ressalvado, né, que a gente não vai identificar os consumidores desses contratos. E, por fim, a gente vai analisar a viabilidade de uma ação revisional dos juros remuneratórios em um contrato de financiamento de veículo, beleza? Antes de começar, eu preciso que você, doutor, você, doutora, faça uma promessa para mim. É mais ou menos assim. Eu prometo que nunca mais vou ingressar com ação revisional genérica. Tudo bem? Podemos deixar combinado isso? Se você vê esse vídeo até o fim, você tem que me prometer que nunca mais vai ingressar com uma ação revisional genérica discutindo juros de contrato. Beleza? Olha só. E se você nunca entrou com uma ação revisional, é só você tirar a parte do nunca mais. É só tirar a parte do mais, ó. Ó que bacana. Eu prometo que nunca vou ingressar com ação revisional genérica. Tudo bem? Feito esse pedido de promessa, pedido que você me prometa alguma coisa, vamos então aprender a localizar a taxa média do Bacen. O passo 1 é um link, que eu vou pegar ele aqui, vou deixar aqui nesse material. Nesse link a gente vai entrar
no sistema do Banco Central que faz esse tipo de consulta. Chegou nessa tela, o primeiro lugar que você tem que pegar aqui é indicadores de crédito. Então vamos lá, eu vou salvando aqui que depois eu vou disponibilizar esse material em forma de PDF. Então a primeira tela, depois do link que você entrou, a gente vai em indicadores de crédito. Beleza? Vamos lá. Indicadores de crédito. O segundo lugar, você tem que abrir aqui taxa de juros e taxa de juros ao mês. Poderia ser ao ano também, mas vamos focar na taxa mensal, tá? Porque dá na mesma, no final das contas. E depois de abrir, né, o taxa de juros ao mês, a gente vai clicar em taxa de juros com recursos livres. Agora a gente vai achar o código do Banco Central que se refere ao financiamento de veículo para pessoas físicas, tá? Por que para pessoas físicas? Porque o contrato que eu separei aqui, ele se refere a contratos que foram firmados com pessoas físicas. Então eu vou dar um Ctrl F para localizar, já está até aqui, ó. Vou digitar veículo. Ele me achou 4. O primeiro é a taxa média mensal de juros para pessoas jurídicas, não é esse o caso. O segundo também se refere a pessoas jurídicas. Terceiro, taxa média mensal de juros, pessoas físicas, aquisição de veículo. É esse que a gente vai clicar, beleza? Esse outro aqui é para arrendamento mercantil, o famoso leasing, que não é o caso. Então, vamos fechar aqui e vamos deixar o terceiro passo aqui no nosso material. Então, passo 2, beleza. Vamos para o passo 3. Ótimo. Depois que clicou aqui, selecionou, né, na verdade, selecionou aqui o 25471, a gente vai para o consultar séries. Aí vai abrir essa tela, tá? E tudo que você tem que fazer é pegar o contrato que você está analisando e na data de assinatura do contrato você coloca aqui no período, tanto no primeiro quanto no segundo. Então o último passo aqui é colocar as datas e clicar em visualizar valores. Vamos lá para o material. Passo 4. Beleza. Então, essa primeira etapa, a gente já chegou até o local de como analisa um contrato. Como analisa um contrato, não. Como compara um contrato com a média da taxa de juros do Banco Central. Ótimo. Então, vamos pegar o primeiro contrato aqui do nosso exemplo. São contratos reais, beleza, gente? São contratos realmente que existem de fato. Eu só tomei cuidado para recortar apenas a parte que interessa para a gente. Esse contrato número 1 foi assinado em 29/10/2019. Os dados do financiamento, a gente vai achar a taxa mensal e a taxa anual praticada nesse contrato. A mensal é 0,98%, com a data de assinatura em 29/10/2019. Então vamos voltar lá, 29/10/2019. 29/10/2019, 29/10/2019. Visualizar valores. Opa, então vamos lá. A taxa aqui desse contrato, a média do Bacen, nessa data, na data de assinatura desse contrato, ou seja, em outubro de 2009, foi de 1,51% ao mês. Simples, não? A taxa desse contrato respeitou a taxa do Bacen? Sem sombra de dúvidas. Não tem como errar isso daqui. Vamos para o segundo? Data de assinatura, 20/07/2019. Taxa mensal, 1,72%. Então, 20/07/2019. Vamos fazer uma outra consulta aqui.
Voltou. Funciona voltar? Funciona. Qual é a data que eu esqueci? 20/7 de 2019. 20/7 de 2019. 20/7 de 2019. Visualizar valores. 1,55. Esse contrato está um pouco acima da média do Bacen. Dá para discutir ele? A gente já vai ver isso na terceira parte do vídeo. Tá? Vamos pegar o contrato 3. Vamos dar um espaço aqui. 17/3 de 2019. A taxa dele é 3,08% ao mês. Então vamos lá de novo. Vamos lá para o nosso sistema do Bacen. 17/3 de 2019. Opa, tudo errado aqui. Vamos de novo. 17/3 de 2019. 17, eu já tinha até colocado aqui, eu já tinha analisado esse contrato. Visualizar valores. Olha esse, que interessante. Então vamos salvar ele aqui. Março de 2019, 1,63%. Esse está bem acima da média. 1,63 para 3,08% é quase o dobro, tá, da média do Banco Central. Então, deixa eu subir aqui só para a gente se localizar de novo. Primeira coisa, aprendemos a localizar a taxa média do Bacen, sem segredo. Segunda coisa, também sem segredo nenhum. Basta você comparar a taxa média que você localizou com os contratos reais, com o contrato que você está averiguando aí se há uma ilegalidade ou não de juros. É aqui que a coisa fica um pouquinho mais bacana. Analisar a viabilidade de uma ação revisional dos juros remuneratórios do contrato. Aqui, deixa eu ir para a próxima página. Então a gente criou um tópico, seria o 3. Quando a taxa do contrato pode ser considerada abusiva? Existe um RESP repetitivo, um recurso especial repetitivo já transitado em julgado, que é o RESP 1061-530 do Rio Grande do Sul. Dentro desse RESP, a gente tem a orientação 1, item D, que vai falar exatamente isso que eu vou ler para você. Aqui é um print dessa parte do próprio acordo, o símbolo da STJ está aí atrás. É admitida a revisão das taxas de juros remuneratórios em situações excepcionais, desde que caracterizada a relação de consumo e que a abusividade, ou seja, aquela capaz de colocar o consumidor em desvantagem exagerada, fique cabalmente demonstrada ante as peculiaridades do julgamento em caso concreto. Perceba que essa orientação, o item D dessa orientação, ela é um pouco genérica, né? Quando a gente vai interpretar que a taxa de juros colocou o consumidor em desvantagem exagerada, como a gente vai se nortear em relação a isso? E esse norte está na página 18 do voto vencedor desse RESP repetitivo, cuja relatoria é da ministra Nancy Andrighi. Olha só o que ela fala aqui. Como média, ela está se referindo à média do Banco Central, tá? Eu vou deixar também, junto com esse material, a ementa e o acórdão completo para você baixar, tá bom? Aí, aqui no link do vídeo. Mas ela fala primeiro da média do Banco Central e aqui é o que interessa para a gente. Como média, não se pode exigir que todos os empréstimos sejam feitos segundo essa taxa. Se isto ocorresse, a taxa média deixaria de ser o que é, para ser um valor fixo. Há, portanto, que se admitir uma faixa razoável para variação de juros. Então, o que ela quer dizer aqui? O fato da taxa de juros do contrato estar acima da média do Bacen, por si só, não significa automaticamente uma abusividade na taxa de juros. Há, portanto, que se admitir
uma faixa razoável para a variação dos juros. É isso, exatamente isso que ela quer dizer com esse parágrafo. Em continuidade, ela vem e dá um norte de como a jurisprudência do STJ vê essa questão da abusividade. A jurisprudência, conforme registrado anteriormente, já disse, eu vou deixar o acórdão, leia o acórdão de cabo a rabo, são 48 páginas, se eu não me engano, acho que eu estou com ele aqui, deixa eu ver se é isso mesmo. Esse é o... Tá, esse é o RESP. Essa é a ementa e o acórdão. Aqui, são 46 páginas, tá? Isso que eu estou lendo para você está na página 18. Eita, vamos lá. 18, oxe, passei. 17, 18, tá? Ela faz todo um arrazoado de por que não é assim, não é simplesmente comparar a taxa média. Se fosse a taxa média, né, realmente não seria uma média, seria um valor fixo, tá? Ela faz todo um raciocínio muito interessante, leia o acórdão inteiro, tá? E aí ela dá essa, como posso dizer, esse norte, essa dica, tá? Para os juízes, de uma maneira geral, e nós, como advogados, ao atuar nesse tipo de demanda, como a gente deve fazer a análise. E aí ela vem e fala, a jurisprudência, conforme registrado anteriormente, tem considerado abusivas taxas superiores a 1,5 da média. Ou seja, segundo a jurisprudência do STJ, segundo o norte desse acórdão, desse RESP repetitivo, a gente só vai ter, em princípio, uma abusividade se a taxa média ultrapassar, se a taxa do contrato ultrapassar pelo menos 1,5 a média do Banco Central. Então, por esse raciocínio, bom, o primeiro contrato analisado, não tenha dúvida, a taxa média está bem acima do que foi praticado no contrato. No segundo contrato, 155 para 172, não chega, a gente não precisa fazer conta, não chega a 1,5. Então, seria um pouco difícil discutir a revisão dos juros desse contrato aqui. E já tem uma ressalva lá no final que eu vou fazer, mas vamos ficar com a interpretação desse acórdão que a gente está abordando aqui. Agora, esse terceiro, aí já muda de figura a situação. Esse terceiro, a taxa de juros praticada foi de 3,082%, e quando a taxa média do Banco Central na mesma época era de 1,63%. Eu já fiz essa conta aqui no Excel. Essa taxa desse contrato superou a média do Bacen em 1,891 vezes, ou seja, quase 2 vezes, quase o dobro. Esse é um contrato em que o sucesso de uma revisional, embora não seja garantido, ela é praticamente certo. Você diminuiria a parcela desse financiamento em pelo menos pela metade do que ela é no contrato, porque ultrapassou muito, está contra o norte, está contra a orientação do RESP repetitivo que a gente acabou de olhar, e está contra a grande maioria da jurisprudência no país. Vai ser muito difícil, seria muito difícil não obter sucesso na revisão desses juros que ultrapassaram em quase 2 vezes a média do Banco Central. E por fim, para finalizar, então vamos fazer aqui a nossa conclusão e ressalvas. Por tudo que a gente viu, nós temos 3 possíveis panoramas nessa questão de revisão de juros remuneratórios em um contrato. O primeiro cenário, a gente tem uma taxa do contrato igual ou inferior à média divulgada pelo Banco Central na época da assinatura do contrato. Nesse cenário, o êxito em uma ação revisional é quase nulo, tá? Eu falaria que é nulo, mas é bom deixar um quase aqui, porque de repente alguém acha uma jurisprudência lá da turma recursal do Amapá, né, num caso super específico em que revisou a taxa mesmo sendo, né, inferior ou equivalente à média do Bacen, tá? Mas
fica aqui já com todas as letras, tá? As suas chances, nesse caso, nesse primeiro cenário, para revisar uma taxa contratual, ela é praticamente nula. No segundo cenário, a gente tem uma taxa do contrato superior a 1,5 vezes ou 50% a taxa média divulgada pelo Banco Central na época da assinatura do contrato. Vamos escrever, vai. Assinatura do contrato. Nesse caso, o êxito é quase certo, tá? Por que é quase certo? Porque é assim que a maioria da jurisprudência se posiciona. Esse é o norte que o STJ coloca. Você vai achar muitas jurisprudências nesse sentido. Então, se você analisar um contrato e verificar esse cenário em que a taxa é superior a 1,5 vezes a média, né, pode entrar que as suas chances de sucesso elas são quase certas, beleza? Com a mesma ressalva em relação, a mesma ressalva que eu fiz para o cenário 1, tá? Quase por quê? Porque pode acontecer de ter alguma jurisprudência em sentido contrário, tá? Cada contrato tem uma especificidade, existem as análises de risco, são vários fatores que a gente não vai abordar aqui, que poderia, em princípio, justificar uma taxa superior a 1,5 vezes, mas, né, eu acredito que vai ser difícil você achar uma jurisprudência em que permita que uma taxa de juros de um contrato seja superior a 1,5 vezes a média do Bacen. Então, no cenário 2, a procedência, o êxito, ele é quase certo. O maior problema é o cenário 3, que a taxa do contrato é superior à média do Bacen, mas não supera 1,5 vezes. Esse é um cenário que é um pouco mais complicado. O que eu recomendo para você? Tá? Pesquise a jurisprudência do seu estado. Por que eu estou dizendo isso? Porque, embora a gente tenha analisado esse recurso especial repetitivo, ele dá um norte de que a maioria da jurisprudência só considera abusiva a taxa que superar 1,5 vezes a taxa média, né, a taxa do contrato que supera 1,5 vezes a taxa média ou em 50%. Embora tenha lá, né, aquela teoria de que se a gente aplicasse pura e simplesmente a média, não seria uma média, seria um valor fixo, né? Embora tenha todo esse contexto que a gente estudou do recurso especial repetitivo do Rio Grande do Sul, né, existe sim alguns julgados que entendem que o mero fato da taxa do contrato ultrapassar a taxa do Bacen importa em ilegalidade na taxa de juros. Melhor dizendo, abusividade. Ou seja, são 3 cenários. O primeiro, taxa do contrato igual ou inferior à média do Bacen. Esquece, tá? Pode até entrar, você pode até tentar, mas já te adianto que a sua chance é praticamente nula. Segundo, taxa do contrato superior a 50% à média divulgada pelo Bacen. Êxito é quase certo, tá? Faça essa análise, mas pelo amor de Deus, coloque na petição o contrato, coloque o valor da taxa, anexe a pesquisa que você fez do Bacen, não faça a petição inicial genérica, pelo amor de Deus, tá? Então, no segundo cenário, o seu êxito é quase certo. E no terceiro cenário, é importante você dar uma olhada no que a jurisprudência do seu estado tem decidido sobre o assunto, tá? Esses julgados que simplesmente comparam a taxa do contrato com a taxa média do Bacen e diz que automaticamente só o fato do contrato ser superior já indica abusividade, são decisões que existem. Eu vi, se eu não me engano, bastante disso na Bahia, no estado da Bahia, mas com todo respeito, não é
a orientação do recurso especial repetitivo. Tá? No estado de São Paulo, você não acha decisões nesse sentido, decisões favoráveis ao consumidor nesse terceiro cenário. Mas, de qualquer forma, fica aqui a ressalva para você. Pode ser que você consiga, aí, dependendo de como a sua comarca, o tribunal do seu estado, vê esse tipo de situação. Beleza? Então, acho que não tenho mais nada para dizer aqui. Eu espero que todo esse conteúdo tenha te ajudado de alguma forma, né? E, como eu já falei, digo de novo, esse material eu vou dar uma arrumada nele para ficar mais didático, mais bonitinho. E vou disponibilizar aqui no link do vídeo para você baixar ele todo em PDF. Não só o material, como também a ementa, o acórdão e o inteiro teor do voto da ministra Nancy Andrighi. Beleza? É isso? Um abraço e até a próxima.